Olá pessoal, Rafael Serafim, vamos dar sequência aqui na nossa playlist. A gente já criou a tela principal, né? A gente precisa criar a nossa tela secundária de configuração do robozinho e criar as funções. Mas antes disso, né, vamos criar o nosso banco de dados. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode criar nosso banco de dados em SQLite. A gente pode criar via código, né? A gente pode criar lá um create table e create database lá usando o próprio SQLite 3, mas tem uma forma bem mais simples, bem mais fácil. Existem alguns gerenciadores de SQLite na internet. Se você utiliza o Windows, tem o SQLite Studio. Se você utiliza Linux, tem o DB Browser e assim vai. Eu estou utilizando o DB Browser aqui, que é um programinha que vocês baixam, instalam, né? No caso que se quem tem o Windows, que a maioria do pessoal utiliza o Windows, pesquisa lá por SQLite Studio. É um programinha que vocês vão baixar, vão instalar no computador de vocês. E é bem parecido, bem semelhante com o DB Browser que eu tenho aqui. Então vocês vão criar um novo banco de dados aqui, eu já criei no caso. Vão criar as tabelas. Então eu criei aqui a tabela agenda, tabela para configurar o nosso WhatsApp, tabela de informações lá do robozinho. Mas para facilitar a vida de vocês, eu já vou disponibilizar esse banco de dados aí de exemplo. Mas é bom vocês baixarem esses gerenciadores de SQLite. Daí vocês conseguem abrir o banco de dados, vocês conseguem inserir tabelas, etc. De uma forma bem simples. Que eu não vou adentrar muito nessa questão aqui nessa playlist, que não é o intuito, né? Então eu vou disponibilizar para vocês. Já está criado aqui, vou mostrar para vocês navegar na tabela. Eu já botei aqui alguns exemplos, né, de clientes ali, telefone, nome, mensagem, etc. E tabela do robozinho ali para botar as coordenadas. E a tabelinha aqui com a mensageria, né, tudo que precisa, etc. De forma bem simples, né? Então vamos lá. Então já que eu mostrei para vocês aqui de uma forma bem rápida o que a gente pode fazer no nosso banco de dados, eu vou dar sequência aqui na nossa configuração. Então vamos seguir lá. O que a gente fez aqui? Então a gente criou a nossa tela principal. Vamos adicionar aqui a nossa tela principal, a nossa tela secundária. De que forma que eu vou fazer isso? Eu vou criar dentro de uma função aqui nossa janelinha secundária. Podemos fazer de outras formas, mas isso é a forma mais simples, mais rápida. Então eu vou botar aqui uma função chamada smconfig. Vou fechar ela aqui. Vou colocar aquele comandinho pass, que é um comando que não faz nada, só temporário, para eu poder botar aqui para a indentação da tela ficar correta. E eu vou colocar aqui o command já no nosso botão aqui de configuração, chamando essa função. Essa função está smsconfig, que eu já utilizei em outros projetos, que era envio de SMS. E eu, por preguiça, não mudei o nome da função. Vocês podem botar o whatsconfig se vocês quiserem. Beleza? Então, vamos lá, vamos dar sequência. O que eu preciso fazer aqui? Primeiro, criar uma tela, né? Então eu vou dizer aqui que self janela config é a nossa janela de configuração. Ela é igual ao top level. O que é um top level? É uma janela que está um nível depois da janela principal. Então ela é a janela que pertence
certa forma, hierarquicamente, a nossa janela. Então, eu tenho que dizer que ela pertence à nossa janela e ela está criada. E daí eu vou colocando as próximas características dessa janela. Então, vou dizer que a self janela config, ela tem um título. Então, vou botar aqui o comando title. Eu botei errado aqui. Então, vou dizer aqui que ela é config robô. Isso aí vocês podem colocar ao gosto de vocês. Vou dizer que essa janela tem um tamanho específico. Então, vou dizer que vou chamar o comando geometry. E vou dizer que ela é uma janela que ela tem 600 por 300. Vou colocar que essa janela aqui ela não pode mudar de tamanho, então vou usar a função resizable e vou dizer que tanto para o y quanto para o x é falso que ela pode mudar seu tamanho, né? False, beleza. O que mais que eu posso fazer aqui? Vou criar um main loop aqui, né? Então, para a nossa tela ficar aberta quando eu chamá-la. E depois tudo que eu precisar inserir nessa janela eu coloco antes do main loop. Agora, teoricamente, nossa janela está criada. Vamos ver se ela vai abrir. Deixa eu puxar aqui a janela principal. Vou clicar no configurar. Ele já abre nossa janela secundária aqui. A gente precisa inserir, né, os objetos a que ela irá pertencer. Então, isso eu vou deixar já para a próxima aula.